nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, vamos meditar na Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar sobre Jesus é a ressurreição e a vida. O texto se encontra em João, capítulo 11, versículos 25 e 26 apenas. Diz assim a Palavra de Deus: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Nós estamos fazendo uma série dos 7 Eu Sou de Jesus. As 7 declarações, as 7 afirmações que Jesus declara Eu sou. E nós já vimos que Ele é o pão da vida, aquele que nos sustenta. Ele é a luz do mundo, aquele que nos guia e direciona. Ele é a porta das ovelhas, aquele que dá proteção e dá acesso ao Pai. Jesus é o bom pastor, aquele que cuida de nós. Hoje nós vamos ver que Jesus é a ressurreição e a vida. E ele também declara no livro de João que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ele é a videira verdadeira. Nesse contexto que nós lemos, esses 2 versículos, Jesus tinha um amigo chamado Lázaro e ele estava morto. No versículo 17 diz que já havia 4 dias que Lázaro estava sepultado, estava morto. Importante nós sabermos que, embora o sepultamento naquela época geralmente era feito logo após a morte, ele ocorria logo depois da morte por causa do clima quente, das faltas, que tinha naquela época, podia levar a uma rápida decomposição do corpo. E o corpo ele era lavado e envolvido em um lençol e levado até o túmulo. Então, normalmente, era feito o enterro, esse processo, logo depois da morte. E era levado até cavernas naturais ou artificiais, onde que ele ficava sepultado. Algumas fontes judaicas posteriores indicam uma crença em que a alma da pessoa que morreu, ela podia pairar sobre o corpo durante 3 dias, esperando para entrar nele novamente. Então, durante 3 dias, poderia voltar à vida. Eles só davam com a certeza de morto depois desse tempo. Por isso que é importante, e a gente vê em alguns versículos desse capítulo 11, que cita que já tinha 4 dias que Lázaro estava morto e sepultado. Até que essa alma desistia depois de 3 dias e por fim partia e a pessoa era considerada efetivamente totalmente morta. Então Jesus, quando ele faz milagres, é completo, tanto para a época quanto para nós hoje, para nós entendermos. E Jesus foi visitar essa família que tinha as 2 irmãs de Lázaro, que era Marta e Maria. E Marta, irmã de Lázaro, começa um diálogo com Jesus. Ela começa a conversar com Jesus. E diz que se Jesus estivesse ali, antes que ele morresse, ele talvez não morreria. Na verdade, ele não morreria. E Jesus diz que Lázaro há de ressurgir. E ela fala, eu creio que nos últimos dias ele vai ressuscitar, ele vai ressurgir para a glória eterna. Mas no versículo 25, Jesus faz essa declaração que nós lemos e vamos meditar aqui nesse momento. Versículo 25, em meio a esse contexto, nesse diálogo com Marta, irmã de Lázaro, Jesus disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não diz simplesmente que eu irei ressuscitar Lázaro, ou que ele seria a causa da ressurreição. Por minha causa, Lázaro ressuscitará. Não, ele declara algo mais profundo. Eu sou. E eu sou aqui representa uma afirmação de divindade,
uma afirmação que ele realmente é Deus, é aquele que ressuscita e aquele que dá vida. Então ele declara: eu sou a divindade, eu sou Deus, eu sou a ressurreição e a vida. Não apenas posso ressuscitar, mas eu sou a própria ressurreição, eu sou a própria vida. A ressurreição dos mortos e a vida eterna, verdadeira e genuína em comunhão com Deus estão intimamente ligadas com Jesus Cristo. Então, a ressurreição dos mortos, esse corpo que nós estamos vivendo, que tem necessidades fisiológicas, físicas, ele morrerá. Ele veio do pó foi formado, do barro, da terra, e ele voltará para o pó. Porém, nós seremos glorificados em um novo corpo e teremos a ressurreição, uma vida eterna, genuína, verdadeira, toda a eternidade. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa visão, essa tem que ser o nosso alvo. Salvação, vida eterna. E somente em comunhão com Deus nós teremos essa vida eterna. E está ligado intimamente a Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que é a ressurreição e a vida. Estão incorporadas nele. A ressurreição e a vida está incorporada em Jesus Cristo. E somente podem ser encontradas num relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Então, somente em Jesus Cristo alcançamos a ressurreição e a vida. E na segunda parte desse versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou, uma afirmação, a ressurreição e a vida. Aquele que dá nova vida, que ressuscita. Quem crer em mim, na segunda parte diz, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus por essa afirmação e por termos Jesus, e nós crermos e acreditarmos nele. Crer em Jesus como Salvador da nossa vida, da nossa alma, implica em uma fé pessoal em Cristo, que diz: quem crer em mim. Você crê em Jesus Cristo? Verdadeiramente? Você deposita a sua esperança, seus anseios, suas vontades, a sua vida por completo nos seus desejos, nos seus achismos, ou em Jesus Cristo, em quem nós cremos, que é o nosso Salvador, o nosso guia, o nosso Redentor, o nosso bom pastor, o nosso sustento, a porta das ovelhas? Jesus Cristo. Temos que crer e não apenas falar que cremos, mas viver como aquele que verdadeiramente crê, acredita e vive uma vida pautada segundo Jesus Cristo quer que nós venhamos viver. Então, crendo em Jesus, depositando a nossa fé e esperança nele, tem essa segunda parte da frase: ainda que esteja morto, viverá. Jesus declara: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus aqui fala de vida. Eu lhe pergunto nesse momento: o que está morto dentro de você? Que talvez esteja morto no seu coração, na sua mente, na sua vida. Um sonho, um ministério, uma vida familiar, projetos. O que talvez está ali adormecido e até morreu? Creia em Jesus Cristo e Ele ressuscita, Ele traz vida, Ele traz algo novo. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Não desista, não ache que acabou, não olhe para trás, mas olhe para frente, para o alvo, prossiga para o alvo. Olhe para as coisas boas, não para as notícias ruins apenas. Não seja pessimista, mas creia em Deus, creia em Jesus Cristo, aquele que dá vida. Ainda que você esteja morto, ainda que algo dentro de você esteja morto, vai ressurgir e Ele traz vida, Ele traz uma novidade, Ele traz algo novo. É isso que Jesus quer para as nossas vidas. Primeira lição, e uma grande lição que eu aprendo nesse versículo: creia em Jesus Cristo, que Ele ressuscita e traz nova vida.
Eu sou, Jesus declara, Ele é a ressurreição e a vida. Então creia nele, que ainda que esteja morto, Ele traz uma nova vida. Grave isso no seu coração. Não desista, não olhe para trás, não ache que acabou, não fique triste, desanimado, mas renove a sua esperança no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, em Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que deu a sua vida em nosso favor. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma pessoa, nenhuma situação pode nos separar do amor de Deus. Então, levanta a sua cabeça, anima-te, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele ressuscita e ele traz vida. No versículo 26, Jesus faz uma afirmação e uma pergunta para Marta. Nesse diálogo, ele faz uma afirmação e depois uma pergunta, no versículo 26. E serve para cada um de nós hoje. Tanto essa afirmação quanto essa pergunta serve para a sua vida, nesse momento. A primeira afirmação, no versículo 26, diz assim: E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, se nós cremos nele, nós vivemos. E crer em mim, novamente, nunca morrerá. Esse vive aqui se refere a uma vida espiritual. Podemos estar fisicamente de pé, estarmos andando, caminhando, aparentemente vivos nesse corpo físico, porém mortos espiritualmente, sem vida espiritual. Então, essa afirmação aqui está se referindo a todo aquele que vive espiritualmente, não apenas nesse corpo físico, nessa vida terrena. E crer em mim. Quem tem vida espiritual tem que crer em Jesus. Crendo em Jesus, nunca morreremos. Então é um processo, é um ciclo. Nós cremos em Jesus, nós temos vida espiritual, cremos em Jesus e assim nós não morreremos por meio de Jesus Cristo. Pois no fim triunfaremos sobre a morte por meio do nosso Salvador, aquele que venceu a morte, aquele que a morte não pôde deter. Então, quem tem vida espiritual acredita, tem fé e crê em Jesus Cristo e nunca morrerá, pois no fim triunfará, ressuscitará, viverá eternamente sobre a morte por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a pergunta final do versículo que Jesus faz, depois de ter ali conversado um pouco com Marta, Jesus fez para Marta e te faz hoje, nesse momento. Crê tu nisso? Crês tu nisso? Você acredita nisso que foi lido e que foi falado aqui nesse momento? Hoje, você que está me ouvindo, crê de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Acredita nesse Jesus Cristo que salva, que liberta, que cura e é a ressurreição e a vida? Você crê nisso nesse momento? Você acredita de verdade? Então viva de forma que agrada a Deus, a Jesus. O que Jesus faria no seu lugar? Faça essa pergunta em todas as suas decisões, atitudes, no que você vê, no que você fala, no que você ouve, nas práticas diárias. Então, creia em Jesus Cristo de todo o coração. Ele pergunta para Marta e Marta responde que sim. Marta aqui, João capítulo 11, no versículo 27, Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tem essa resposta igual Marta? Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu em nosso favor, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos dá vida, vida em abundância e vida eterna.
Então, para nós encerrarmos esse momento, creia nele, creia em Jesus Cristo. Deixe Jesus ressuscitar o que está morto na sua vida, dentro de você, no seu coração. Só Ele, nada nem ninguém, não é nenhuma situação, nenhuma notícia boa, feliz, que vai trazer vida e ânimo eterno. Só Jesus. Você pode ter uma notícia boa, uma felicidade momentânea, mas crendo em Jesus Cristo, deixando Jesus ressuscitar as nossas vidas e o que está morto dentro de nós, nós seremos felizes. E segundo, tenha vida nele e vida eterna com ele. Crendo em Jesus Cristo, nós temos vida nele, que é a ressurreição e a vida. E também teremos vida eterna com ele. Então a gente se dedique a sua vida, dedique. Você que está respirando, que está vivo, que está com saúde nesse momento, não perca tempo, mas dedique de todo o seu coração a sua vida para Deus. Devolva, retribua o seu ser, o que Ele permite você viver para Ele. Não com circunstâncias desse mundo, não com situações, com problemas, com desilusões, com desafetos. Não! Libere perdão, peça perdão, faça o que Jesus faria no seu lugar, busque a santificação, busque o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Busque conhecer mais a Deus através da palavra, oração, joelho no chão, e assim nós teremos uma nova vida com Jesus Cristo. Olhe menos para as circunstâncias ao seu redor e olhe mais para o foco, que é Jesus Cristo, que está à nossa frente. É Ele que nos garante a vida com abundância e a vida eterna. É Ele que é a ressurreição e a vida. Ele é o nosso sustento, é a nossa luz, é o nosso guia. Jesus Cristo. Nada além disso. Então, fique com essa palavra, creia nele, deixe Jesus ressuscitar o que está morto e tenha vida nele e vida eterna com ele. Glória a Deus. Vamos estar orando nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz, Pai, e traz transformação para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo que Tu és para nós. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és infinito. Não conseguimos alcançar a dimensão de Jesus Cristo. Mas nós te agradecemos, Pai, pela Sua palavra, pelo dom da vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Que possamos ser gratos, felizes, alegres pelo que nós temos e não reclamando pelo que nós não temos. Nos dá graça, nos dê sabedoria. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.